Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento semanal em que nós dedicamos um tempo para meditar brevemente na Palavra de Deus, em uma reflexão que nos ajuda, que ajuda a nossa fé, e em seguida nós unimos a nossa oração, unimos, melhor dizendo, a nossa fé, e em oração nós clamamos a Deus para receber milagres, bênçãos na nossa vida. Hoje eu gostaria de trazer para a nossa meditação uma pequena história, uma pequena reflexão, mas antes de contar-lhes esta pequena história, gostaria de ler um versículo que nós até já lemos aqui neste quadro, que está registrado no livro de Hebreus, carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É preciso, portanto, que nós creiamos que Deus existe, que nós creiamos na Bíblia. Aqui no nosso canal nós temos uma série que tem como tema Você crê na Bíblia, que apresenta os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da fé no Evangelho de Cristo, passo a passo do plano de salvação de Deus. E é preciso que, além de nós crermos na Bíblia, além de nós crermos em Deus, crer que Ele existe, é preciso também que creiamos que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele atende os pedidos quando nós nos achegamos até Ele. Agora, que tamanho de pedido que Ele atende? Que tamanho da necessidade que Ele atende? Aí depende da nossa fé. Não importa o tamanho do problema que nós temos, que você tem, e que você gostaria de interceder juntamente conosco para que Deus te ajudasse a resolver. Não importa o tamanho do seu problema. O que importa é o tamanho da sua fé. E se você crê que você tem uma fé muito pequena, não tem problema. Venha com esta fé que você acha que é pequena. Não tem problema. Não é o tamanho da sua fé que faz diferença. É a pureza da sua fé. É o quanto você verdadeiramente crê em Deus. Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós veríamos grandes coisas acontecer na nossa vida. Né? É a pureza da nossa fé, é o quanto nós dedicamos diretamente a Deus, direcionamos a Deus a nossa fé. Então a história diz o seguinte: numa determinada cidade, o exército estava servindo sopas, servindo alimentação ali para um lugar, havia tido um grande problema, um grande desastre, né, uma catástrofe. E o exército foi designado para servir comida, servir uma sopa nesse lugar. E as pessoas deveriam então trazer as suas vasilhas. E aí vinha aquele com um pratinho, levava o pratinho cheio até na boca. Vinha aquele com uma vasilha um pouco maior, de meio litro, e levava ali meio litro de sopa. E aí veio alguém com uma vasilha de 2 litros e levou 2 litros de sopa da comida que estava sendo servida pelo exército. Mas de repente veio uma pessoa com uma vasilha que acho que tinha uns 20 litros. E aquele soldado foi enchendo. Foi ficando pesado para ela levar. Enchendo. Alguém que estava atrás com uma vasilha um pouco menor, chegou na vez dele, ele reclamou com o soldado. Falou: soldado, mas isso é injusto, porque a mulher levou quase toda a sopa, quase todo o alimento, né? Por que vocês não limitaram? O soldado virou para ele e disse assim: a ordem que eu tenho é para servir.
é para entregar aquilo que eu tenho aqui. O quanto a pessoa vai levar depende do tamanho da vasilha. E assim é com a nossa fé. Se a sua fé é grande, você vai receber grandes bênçãos. Se a sua fé é pequena, você vai receber pequenas bênçãos. O bom é que com Deus, se nós temos uma fé que nós consideramos que é pequena, nós podemos pedir a Ele que nos dê mais fé, que nos ajude a ter mais fé. E aí a nossa vasilha vai aumentando mais. E quanto mais a nossa vasilha vai aumentando, quanto mais nós cremos em Deus e cremos que Ele é galardoador daqueles que o buscam, mais bênçãos nós vamos receber. Então, não importa o tamanho do seu problema. Pode ser uma causa impossível. Se você tem fé, confie. Deus vai te responder. E agora eu convido a você a, juntamente comigo, orarmos e pedirmos a Deus em seu favor, pedirmos a Deus bênçãos e milagres na sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos falar com Deus para que Ele te ajude, inclusive a acrescentar a sua fé. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e de bondade, eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus galardoador. Creio no Senhor e creio que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Creio que o Senhor é o Deus do impossível. E o impossível já tem acontecido na minha vida, na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas que creem no Senhor. Por isso nós nos achegamos diante de Ti com fé, ó Pai. E unimos a nossa fé à fé destes irmãos e irmãs que estão orando conosco. Ó Deus, intercedemos em favor uns dos outros, pedindo ao Senhor bênçãos dos céus, milagres sobre a vida desta pessoa que está orando conosco, Senhor. Eu não sei o problema, qual é o problema dela, qual é a necessidade dela. Ela sabe, mas o Senhor sabe muito melhor, inclusive, do que ela. Por isso, ó Pai, nós intercedemos que o Senhor olhe para a vida dela, para a alma desta pessoa, Senhor. Ó Deus bendito, e que o Senhor opere milagres na vida dela, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. Nós intercedemos, então, para que ela seja abençoada, para que ela receba bênçãos do Senhor, para que a sua família seja abençoada, para que este lar onde está entrando esta programação seja abençoado, Senhor, e que conflitos sejam repreendidos e seja estabelecido a paz, harmonia nos relacionamentos, cura, libertação de problemas, libertação de opressões do inimigo, sejam elas quais forem, quais os nomes que recebam. Ó Deus, ansiedade, depressão, câncer, está repreendido agora no nome do Senhor Jesus Cristo, que caia, que seja eliminado da vida desta pessoa, que novas células tomem o lugar deste câncer, para que ela possa glorificar ao Senhor, para que possa fazer o exame e receber bênçãos, prova da manifestação do Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor continua operando milagres a todos aqueles que creem no Senhor, e nós cremos, ó Pai. Por isso nós intercedemos em favor dessas pessoas, desta pessoa que está desenganada pelos médicos, Senhor, desta pessoa que deseja um filho, uma filha, mas a sua madre, o seu ventre não produz, Senhor, por um problema, e seja ele qual for, ó Pai, que a bênção, Senhor, da maternidade seja, ó Deus, implantada neste ventre, para que haja nascimento de um filho, de uma filha,
para este casal que tem sofrido, que tem orado, que tem buscado recursos humanos e não tem recebido, mas estão orando agora e estão pedindo a tua bênção. Senhor, nós cremos, nós intercedemos em favor desta pessoa. Esta pessoa que está desempregada, Senhor, e que tem levado seu currículo e não tem tido resposta. Pai, nós intercedemos para que ela receba uma resposta, para que ela passe por uma entrevista e seja contratada, para que tenha o pão de cada dia na sua mesa. Ó Deus, e tantos outros problemas que nós ficaríamos aqui muito tempo citando, mas o Senhor conhece, e o Senhor conhece o problema desta pessoa, e por isso nós intercedemos para que este problema seja resolvido, para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé desta pessoa seja aumentada, que a nossa fé seja aumentada, ó Deus, para que nós tenhamos uma vasilha maior e recebamos mais bênçãos, mais milagres na nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos com fé. Amém, Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, prezado irmão, prezada irmã. Que Deus continue derramando bênção sobre a sua vida. Que você receba, continue recebendo milagres de Deus na sua vida. Se você deseja que nós continuemos orando por você, abaixo desse vídeo aqui tem um link. Basta você nos enviar uma mensagem, teremos o maior prazer de continuar intercedendo a Deus em seu favor. E continue orando, continue falando com Deus à sua maneira, porque o que importa não são as palavras que são utilizadas, a maneira de falar com Deus, mas é a sua fé. É a sua fé em Deus é que faz diferença. Se você está gostando desse quadro, gostaria que outras pessoas tivessem conhecimento, indique o nosso canal, indique este vídeo, indique o nosso quadro, Hora do Milagre, porque o único propósito que nós temos é unir a nossa fé e ajudar cada vez mais pessoas a buscar fé em Deus, a crer em Deus, a buscar salvação, a participar do plano de salvação de Deus e ser abençoado, abençoada, receber bênçãos de Deus. Prezados irmãos e irmãs, nós ficamos por aqui, mas continuamos com a nossa programação aqui no canal, com outras programações, com hinos, com reflexões. E na próxima quinta-feira, o Senhor nos permitindo, nós estaremos aqui neste quadro. Durante a semana temos outras programações. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.